Galera, InsureCast na área, começando aqui mais um episódio. Eu, Rafael Bruno. E Rodrigo Arasaki. E hoje, recebendo aqui um especialista em benefícios, Edu Nascimento. Muito obrigado, Edu. Aí sim, gente. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês e bora voar. Boa, Boa, Eduzão. Obrigado aí, obrigado Depois você vai contar essa história aí pra gente, top hein? demais. Boa. E começando aqui com os nossos patrocinadores. Se você é do ramo do seguro de transporte, certamente já ouviu falar da Moraes Veleda. Temos o prazer de tê-la como nosso patrocinador. Hoje, a MV é líder de mercado no gerenciamento de riscos e prevenção de perdas, sempre utilizando as melhores tecnologias, sem deixar de lado a humanização no atendimento e execução de suas atividades. A Moraes Veleda possui uma software house pronta para desenvolver aplicativos personalizados para você ganhar tempo, reduzir custos e potencializar resultados. A Moraes Veleda vai muito além das soluções habituais, utilizando sua experiência de 23 anos para estar à frente das suas necessidades. Lá eles consideram que missão dada é missão cumprida, Japinha. Valeu, Veleda. Conheça a OpenTech, uma empresa que traz com tecnologia soluções para alta performance em gestão logística e gerenciamento de risco. Líder em operações logísticos intermodais, embarcadores com operações complexas nos nichos de medicamentos, linha branca, alimentos e frigorificados. Conheça a OpenTech pelo Instagram, LinkedIn ou acesse o site opentechgr.com.br. Valeu, OpenTech! Boa, e como de costume, deixando aqui mais uma sugestão de um livro, Planos de Saúde e Superior Tribunal de Justiça, da editora Roncarate. Os autores são Augusto Frank Darrington e Bernardo Frank Darrington. Eu te confesso que eu nunca sei se eu tô falando sério esse nome, viu? Nos perdoe, mas é isso aí, galera. Tá aí, pessoal. Entrem lá no site da editora Roncarate e adquire seu exemplar. Aliás, eu já devia ter ligado lá pro Pedro Roncarate e perguntado isso, se eu tô falando certo o nome, né? É, boa. E galera, antes de a gente começar com esse bate-papo incrível aqui com o Eduzão, não deixe de se inscrever no nosso canal, no SureCast lá no YouTube, tá? Deixar aquele like maroto, compartilhar esse vídeo com os amiguinhos, clicar no sininho lá para receber as notificações. Com isso você vai receber lá, vai ser avisado quando esse vídeo for pro ar. Normalmente é toda quinta-feira, Às 19? às 19 horas a gente acaba fazendo isso, tá? Cara, like faz esse vídeo chegar a mais gente. Cara, eu não tô falando só por... cara. eu não tô falando só assim por... não, vamos dar like, não sei o que, por falar. Cara, esse tipo de bate-papo, cara, é importante porque as pessoas conheçam realmente Sim. a importância do seguro-saúde, seguro de propriedade, seguro de transportes, cara, e o quanto Caraca, benéfico velho. pra sociedade, né? Porque é legal, cara, não é? Tá bom, Du. Não, é isso aí. Vou te Deixa o contratar like. pra fazer o marketing do SureCast, cara. É isso aí. O que mais? E cara? galera, lembrando, quer patrocinar a gente? patrocínio@insurecast.com.br ou deixa aqui a sua contribuição com os botões Valeu Demais ou Superchat. É isso aí. Fechou? Boa. Vamos lá? Edu, muito obrigado por aceitar tão rapidamente o nosso convite, né, cara? Conta aí um pouquinho, se apresenta pra galera quem é o Edu. Legal, gente. Mais uma vez, obrigado. Gente, aqui está super bacana o ambiente aqui, super descontraído, me deixa até mais leve aqui para esse bate-papo nosso. Boa. Legal. Bom, eu sou o Edu Nascimento, atualmente sou CEO da CBN Welltec Benefícios, sou um dos fundadores também dessa empresa, mas eu posso trazer um pouquinho a linha do tempo? Claro, Um pouquinho claro. do tempo aqui para vocês entenderem um pouquinho da minha trajetória. Eu comecei como executivo numa instituição de atendimento bancário. De lá eu acabei indo para uma área de ATM, para uma empresa com tecnologia voltada para ATMs, nada com seguro até então. Aham. Né? E eu tinha só um parênteses aqui para vocês entenderem um pouquinho dessa trajetória minha. Eu tinha uma questão minha que eu queria chegar como um alto executivo até meus 37 anos. Eu estava com 30 anos, falei, estou com tempo muito curto para correr. Então eu tracei uma trajetória para que eu pudesse de fato chegar nessa posição. E aí, dentro dessa estratégia, eu falei assim, dentro de uma mesma empresa, dificilmente eu vou chegar a alcançar essa posição. Então, a minha estratégia foi de posicionar dentro de outras companhias, né, fazendo essa movimentação. Então, eu saí dessa empresa, fui para essa área de autoatendimento, né, e de lá eu acabei, em 2008, né, naquela crise global americana, que teve a quebra dos bancos e tudo mais, eu acabei indo para uma empresa assim, aí na área de seguros em 2009. Aí sim eu entrei oficialmente na área de seguros, numa corretora americana. Comecei ali como gerente de atendimento comercial. E foi uma experiência bacana ali para mim, porque eu fiquei praticamente 4 anos nessa operação e eu tive ali um crescimento bem exponencial. Fui promovido 4 vezes nessa operação, né? Caramba! Foi bem bacana.
Um dos pontos, assim, para a turma que está vendo para a gente no canal, eu falo que tem uma questão que eu gosto de dividir muito dentro dessa trajetória que eu falo, que é o poder da paixão e da perseverança. Né? Eu entrei num segmento que eu não conhecia nada de seguros. Eu me lembro que eu chegava junto com a tia do café, que era a Fran na época, 5 e meia da manhã, e aí o expediente começava via de regra em 9 horas, então era o tempo que eu tinha para estudar, e aí eu ficava até umas 10 e meia. Né? Tive um alinhamento muito forte com a minha esposa, falei, Silvinha, segura aí o rojão com as crianças, que eu vou precisar agora fazer aqui um trabalho um pouco mais árduo para poder realmente ganhar essa confiança e também conhecimento. Pô, legal. E eu falo que isso foi muito importante na minha carreira, ali foi uma virada de chave muito forte. Eu falo que o fato de eu estar aqui hoje, boa parte disso sim foi referência desse movimento que eu tive lá no passado. Em 2012, aí eu tive recebi uma proposta para uma seguradora. Então, nessa época, eu estava como head da operação e acabei... Um antigo chefe meu, ele acabou me chamando para uma operação de seguros. Trabalhou sempre no segmento Affinity, tá? Não era especificamente na área de benefícios. A gente tinha ali produtos como Odonto, que tem dentro da carteira de benefícios, muita parte de assistências e tudo mais. E foi interessante que foi um movimento na minha carreira que eu participei ali, eu estava ligado direto ao presidente da empresa, participava também das reuniões de conselho uma vez por mês. E o que foi muito bacana que foi a bagagem que ela me trouxe para também, de novo, onde eu cheguei hoje, ela me trouxe essa bagagem. Eu participei ali do processo de venda da companhia. Naquele momento, eu fui para uma instituição ligada a uma instituição financeira. E ali eu fui depois como um consultor para um projeto e acabou não dando muito certo ali. Na verdade, não é que não deu certo. Para mim, eu falei, puxa, não é muito o que eu quero. Eu acredito que eu acho que tem uma viradinha de chave aqui na minha vida agora. E aí, nesse momento, quando surge aí aquele desejo de montar e empreender, né, de fazer essa virada de chave. Eu falo que para empreender num país como o nosso, eu falo que não é brincadeira. Né? E ali você tem algumas características, algumas pitadas que você tem que buscar. Primeiro, acho que fé. Eu sempre costumo dizer que a fé, ela não faz as coisas serem mais fáceis, mas ela as torna de maneira possível acontecer. Muita persistência, muita paixão por aquilo que você acredita. E nesse momento, em 2014, a gente começa o sonho da CBN, nesse modelo de ser uma corretora boutique, especializada no mercado de benefícios, saúde e benefícios. A gente entendia que o mercado no Brasil tem muito espaço ainda para você atuar nesse segmento, como sendo um gestor de benefícios de maneira mais especializada, de uma maneira mais inteligente, com tecnologia. E foi um pouco daquilo que a gente percorreu. Então, completamos esse ano 9 anos de empresa, super Parabéns. bacana. Boa. Como toda história tem o lado que a gente não vê nas redes sociais, e o início foi um desses, foi muito difícil mesmo os 2 primeiros anos, mas eu falo que ali você tem um ditado que fala que a tempestade é que faz o bom marinheiro, né? E eu falo que aquele momento para mim foi crucial, até para fortalecer algumas bases minhas, algumas convicções daquilo que eu queria como vida e como propósito. E foi muito bacana porque em 2015 a gente fez uma viradinha de chave na companhia, e aí de lá para cá, de 2015 até hoje, todos os anos nós crescemos. Todos os anos. Edu, mas a operação é pequena ou grande? Eu falei, não importa. A gente tem uma operação que ela hoje é robusta. A gente tem, por exemplo, a pandemia, só fazendo aqui um paralelo para vocês terem uma dimensão. Quando começou a pandemia, foi um susto para nós. Eu falei, putz, e agora? Imagina. O que vai ser? Em termos de venda ou em termos de sinistralidade? De tudo, assim. Mas no nosso caso, a gente estava olhando muito mais o conceito, muito mais do processo de sustentabilidade do negócio em si. Processo de vendas, de manter estrutura, manter funcionários. A sinistralidade, por outro lado, Rodrigão, existia uma tendência de queda, porque você estava ali de uma forma ou de outra, queda entre aspas, porque as pessoas não podiam usar mais, não é que não podiam, era recomendado não fazer um processo cirúrgico, a não ser que seja uma coisa de muita emergência. Então você teve uma demanda, troca ali, né? Tanto é que a gente está sofrendo hoje, até o ano passado, por exemplo, de 21, 22, houve uma demanda reprimida e aí teve aquele estouro, que eu brinco que é o estouro da boiada, né? Estava represado e aí veio num volume maior. Mas naquele momento a preocupação nossa era muito mais em termos de negócio. Como é que eu mantenho uma empresa, mantenho um funcionário, sendo que tudo está fechado, né? E ali, para mim, foi um dos momentos ali que eu tive que exercitar, de fato, fé. E uma frase que eu gosto demais, gente, assim, se vocês forem no escritório hoje, lá na CBN,
Na minha sala tem lá um painel atrás que uma das frases que tem o maior destaque, um painel de frases, uma delas assim, traga à memória aquilo que te traz esperança. E eu falo que isso para mim não é para os momentos bons, são para os momentos difíceis, porque aí eu olho para trás e vejo todos os momentos duros que eu já passei. Aham. Putz, grilo, Edu, você lembra que você passou aquela fase dura, você ficou desesperado? E olha onde que você tá, você passou. Então, take it easy, É parte, enjoy, né? É parte do Faz processo parte de... do processo, até de amadurecimento, Isso, né? sim. Para você realmente criar uma robustez, enfim. E aí a gente conseguiu fazer um negócio interessante, que a gente pivotou o nosso negócio no meio da pandemia. Ah, só para trazer aqui em termos de divisão de mercado, quando a gente fala do mercado de saúde, a gente está falando de 3 segmentos praticamente. Você tem o Aham. mercado de porte 1, que é um mercado que a gente chama de PME, que são de 2 até 29 vidas, Tá são para bom. empresas menores. Você tem um porte 2, que é de 30 a 99, e os empresariais, que são as grandes contas. E dentro do empresarial você tem algumas linhas de corte também. Quando você fala de uma conta, que era o nosso caso, a gente tem uma carteira que mais ou menos ali em torno de 50%, quase 60%, ela era baseada dentro de um pilar de porte 1, de PMEzão. Aham. E todo o processo muito manual. Até as propostas você tinha que fazer à mão. Uhum. Naquele momento eu falei assim, puxa, agora ou a gente vai ou racha. Não tem para onde ficar aqui desse jeito, não vai dar certo. E aí foi legal que o processo nosso de inovação, a gente buscou pivotar o nosso negócio, trazendo aqui um pouco do jargão startupeiro. A gente falou assim, meu, vamos se adaptar dentro do modelo startupeiro e vamos criar tecnologia, vamos buscar inovação para tentar fazer desse limão uma limonada. E ainda brinco, uma limonada bem refrescante e gostosa. E a gente começou, de fato, a gente foi para o mercado mais duro, mais forte, enquanto a turma estava lá meio preocupada, a gente conseguiu conquistar algumas contas grandes Aham. dentro desse movimento. A gente trouxe tecnologia para o nosso processo, por isso que eu falo que a gente pivotou o nosso negócio, a gente fez uma mudança de rota ali. Então a gente sai dentro do conceito boutique, a gente sempre preservou, mas a gente preserva o boutique e traz inteligência de uma forma muito mais para escalar o nosso negócio, né? Então foi um pouco do que a gente fez. Então, da pandemia para cá, nesses últimos 3 anos, por exemplo, eu falo que a gente tem ali alguns cases de sucesso que a gente coleciona. Graças a Deus a gente conseguiu fazer um movimento bem interessante. Na pandemia a gente dobrou de tamanho. Ah, que bacana. Foi uma coisa assim surreal. A gente trouxe hoje toda a parte de movimentação, que hoje já está meio que padrão, todo mundo faz um pouco disso quando você pega uma estrutura mais robusta. Mas no nosso caso, naquele momento, a gente estava com um robô para fazer movimentação de inclusão e exclusão, toda a parte de PMEs, a gente fechamos um contrato gigantesco com o DocSign. Teve um mês lá que a gente teve que assinar mais de 100 contratos, Caramba! e tudo digital. Sim. Então, assim, a gente conseguiu negociar com as seguradoras para que eles pudessem aceitar, o Isso. DocSign, porque hoje é tudo comum. Na É, época comum. Na época não era. pra todos os não, ramos, é tinha isso que aí. ter firma reconhecida, o cartório tá fechado. Exato. Então, assim, foi um pouquinho do momento que a gente passou e de lá para cá a gente tem calibrado um pouco mais a nossa operação, né? Então, a gente continua com uma premissa, continua com o conceito de criar as experiências memoráveis dentro de um conceito de um atendimento exclusivo. Perfeito. Eu brinco que a gente criou um conceito de um concierge, igual quando você tem do teu cartão de crédito, Black, né? Aham. Quero ter. A gente se espelhou nesse formato, né? De trazer essa experiência única e memorável para os nossos clientes dentro de um modelo de gestão, com muita tecnologia, né, com muitos processos aí amarrados, com um mapeamento do processo muito ali na ponta do lápis, literalmente, né, na vírgula, melhor dizendo, né, do que todas as etapas que a gente tem que cumprir. Então, graças a Deus, a gente está aqui. Esse ano passado, só para vocês terem uma ideia, a gente cresceu 30%. Aham. Não é qualquer E esse ano a gente está projetando pelo menos aí acima de 50% de crescimento. Boa. Então, estamos num caminho aí bem interessante e sempre pautado no mercado de saúde e benefícios. O Edu, você ia perguntar? Vai lá. Como é que assim vocês resolveram atuar nesse nicho mais de uma forma diferenciada dos demais, assim? Legal. Experiência ruim que vocês tiveram? Puta, meu, Boa, vamos, legal. da onde vocês quiseram entrar nesse nicho boutique? Uma pergunta top essa daí, muito legal. A gente usa hoje Não tem elogia muito, não. Não, mas foi top, foi top. Porque daqui a pouco faz uma pergunta idiota. Não, faz parte também. Mas, ó, o que é legal dessa história toda? O mercado brasileiro, quando a gente fala de um mercado de venda de plano de saúde, o mercado ele é gigantesco, né? Eu vou trazer um pouquinho daquela memória que eu falei para vocês que eu participei do processo de toda a operação daquela empresa, da seguradora que ela teve ali. Naquele momento, a gente acabou fazendo uma pesquisa de mercado muito profunda.
né, sobre o mercado de saúde, mercado odontológico, enfim, para entender quais eram as particularidades do mercado brasileiro em termos de potencial, em termos de aderência, que tipo de produto. E ele, para mim, deu um estalo. Eu falei, putz, grilo, Edu, aqui tem muita oportunidade e tem muito espaço. Via de regra, como que o mercado está dividido? Você tem, na grande maioria, corretores tradicionais, pequenos, que são multiprodutos. Ele faz desde um automóvel, um produto residencial, ele vende um plano de saúde, ele vende um consórcio. Via de regra, ele é um especialista em tudo, né? E, ao mesmo tempo, ele acaba não sendo especialista de maneira muito específica num produto, ali, como um saúde. E vende, né? Ele é um bom vendedor. E o grande gap, ou a melhor, dizendo o jargão que a gente usa muito, a dor que a gente identificou, é sempre no pós. Então, eles são muito bons para vender. Então, você vende até porque você tem ali uma movimentação grande de mercado, mas depois você acaba tendo ali um vale. A pessoa acaba não tendo mais dando uma assistência. Isso eu estou falando de um mercado PME, principalmente, tá? Que é atendido por esse grande nicho e por esse grande mercado dos corretores tradicionais, em que, em alguns casos, a gente chama até do corretor pastinha, que é muito conhecido no mercado. Eu falei, aqui tem um nicho gigantesco. Aí o que eu pensei? Dentro desse mercado que eu te falei, dos 3 nichos, dentro do PME, porte 1, porte 2 e porte do empresarial, eu falei assim, a gente mapeou, nós buscamos as dores que as empresas tinham. Então, por exemplo, no porte 1, a principal dor desse cara não é dinheiro, nenhum desses, porque o custo da operação de um plano de saúde ele é uma commodity. Se você for um corretor, o Rodrigo e o Rafa for um corretor, e eu também, apresentar a mesma proposta com as mesmas premissas, os valores, inclusive a vírgula, é igual. Então, do ponto de vista de custo, não é uma diferenciação. Então, a diferenciação ela parte de um pressuposto de entrega de serviço. O que eu agrego de valor enquanto uma corretora, como uma consultoria especializada naquele negócio? Então, foi aí. O que esse cara do porte 1 ele precisa de um atendimento? E a gente começou a identificar algumas dores de mercado. Exemplo, coisa simples, né? O cliente ele vende e nunca mais ele tinha acesso, até porque é um cara que às vezes nem demanda muito. A gente criou um modelo onde eu agendava até um exame para ele. Eu mandava o boleto, a seguradora manda o boleto para ele. Eu falei assim, pô, Edu, que coisa mais besta. Mas esse, talvez o óbvio, é o que fez a grande diferença para a gente ganhar uma carteira grande já logo no início. Bacana. Então, dentro desse processo, a gente começou a mapear cada um deles. Nesse do porte 2, o empresarial, a gente percebeu o seguinte, a gente atua muito forte, o nosso grande, vamos colocar assim, o nosso target, nosso alvo de atendimento, quando a gente fala de um empresarial, a gente fala muito de 100 a 500 vidas. Esse é um nicho que a gente trabalha muito forte. Porque a gente entende que o mega broker, para esse cara, não que ele vai atender, atende, mas não é a menina dos olhos. Esse cara, para nós, é a menina dos olhos. Esse cara vai ter uma experiência como ele nunca teve na vida dele. E aí eu trago tecnologia para o processo, coisa que o corretor pequeno, tradicional, acaba não colocando. Né? Às vezes ele tem a dificuldade de entender quais são as melhores ferramentas. Enfim, a gente fez um trabalho de lição de casa. Lembra que eu trouxe? Traz a memória, Edu? Então, toda aquela bagagem que eu participei, desde a corretora americana, desde da seguradora, dentro dos processos muito bem definidos, eu falei, eu quero fazer dessa empresa um modelo que tenha uma governança que talvez nem as outras empresas tenham. Então, a gente criou um modelo de governança dentro da CBN, precisa de ser uma empresa super enxuta. Até conselho consultivo nós temos hoje na CBN. Olha só. Legal. A gente tem um modelo de governança que muita empresa grande não tem. Né? Então, dentro desses pilares, a gente fez mapeamento de processo, quais são as dores de mercado, onde a gente pode agregar valor dentro dessa operação, o que eu posso criar de serviço diferenciado. Exemplo, a gente criou, desde lá de 2014, uma estrutura de qualidade de vida, que se fala muito hoje. Nós temos uma empresa chamada CBN Vida, Psicologia e Qualidade de Vida, que faz parte da nossa estrutura, onde, desde 2014, a gente já oferece para essa turma palestras sobre saúde emocional, sobre comunicação assertiva. Ou seja, a gente tem um cuidado que transborda ali além da relação RH. O foco muito ali, pautado na relação com o colaborador. O que a gente pode fazer para te ajudar a RH, para trazer uma experiência melhor, para cuidar da qualidade de vida do teu colaborador? Até dentro disso, Edu, eu tava. Até um abraço pro Laerte, que foi quem indicou que o Edu fez a. Sim, Laerte. Abraço, meu. Aí sim. E hoje eu tava conversando lá com um profissional de RH, o Felipe, até para trazer aqui pro nosso debate, né? Dentro disso, de se diferenciar, de ser consultivo, o que você tá vendo hoje de movimento do mercado, onde o teu trabalho pode levar até opções de benefícios, enfim, de seguro, etc.,
que pode ajudar na empresa, na retenção de funcionário ou até no conquistar novos funcionários. Porque às vezes tem aquela empresa que oferece, tem o home office, tem isso, tem aquilo, que tá na moda hoje. Mas dentro do nosso dia a dia aqui, Edu. Não, legal. Rafa, a gente tem alguns pilares aí que a gente acaba trabalhando. Eu sempre segmento em seguros e não seguros. Dentro do seguro, a gente tem o tradicional, como a espinha dorsal do nosso negócio, como talvez de qualquer empresa, é o plano de saúde. Então, o plano de saúde ele tem um peso muito forte numa decisão de uma contratação, seja ali qual for. Aí você, isso falando de seguros, né? Aí você tem o odontológico, seguro de vida, previdência privada, que algumas poucas que acabam ainda investindo nessa questão de previdência privada. O seguro de vida foi um produto que aumentou em função da pandemia, mas a parte do saúde ele tem uma relevância. Porém, com essa inovação toda que a gente está tendo, mudanças de mercado, é híbrido, é home office, como que faz, problemas de saúde mental, emocional, uma série de patologias novas que estão surgindo, pânico, burnout, a gente teve que repensar um pouco mais esse formato. Que tipo de benefícios a gente pode trazer, pensando como RH, para trazer mais valor para a sua operação? Então vai depender muito também da cultura da empresa. Dependendo da cultura, uns valorizam, outros nem dão nada. É só o fato ali de estar empregado para o cara falar que faz sentido. Mas assim, de maneira geral, o que a gente tem trabalhado muito forte na CBN? Tá? A gente trouxe muito forte o cartão multibenefícios. É um cartão hoje bandeirado, né, que você elimina aquele bando de outros cartões. Então isso traz uma facilidade, traz uma flexibilidade até de utilização para o beneficiário, isso é importante. Em vez de ter o cartão de alimentação e de refeição, tá tudo junto ali, que ele usa por que ele quiser. E um grande negócio, Rafa, a capilaridade desse cartão. Então você não tem mais aquela restrição de chegar, por exemplo, tinha muitos casos que você chegava num restaurante e tinha uma placa, marcas X, Y e Z, não atendemos aqui. Por N razões, por questão de uma tarifa mais alta, coisa do tipo. Nesse tipo de cartão, não. Então, é um cartão que tem tido uma aderência muito forte. Do ponto de vista de RH, ele tem algumas flexibilidades que também, do ponto de vista operacional, ajudam o RH. A Gympass é um outro produto muito legal. A gente tem uma operação bem bacana com a Gympass. A Gympass, todo mundo pensa que é aquele conceito da academia. Então, Gympass, academia. Não. A Gympass, ela extrapola um conceito de academia. Para mim, ele é muito mais um ecossistema de bem-estar e qualidade de vida do que um benefício de academia. Até porque, além das academias que você tem tradicionalmente, você tem uma série de apps voltado para a área de saúde emocional, nutricionistas e por aí vai. Tem até plano de saúde oferecendo o Gympass como uma preservação dele ali, né? Você tem preservação de risco ali. Você tem, por exemplo, em alguns casos que empresas que não oferecem um plano de saúde, você tem como acoplar, por exemplo, uma telemedicina, que é uma inovação dentro do mercado depois da pandemia, né? Que de uma forma ou de outra ela veio com um conceito, primeiro, que não era regulamentado, depois teve que ser regulamentado em função da pandemia. E tem um lado também até pensando em sinistro, porque ela mitiga um pouco mais também uma utilização ali dentro do ponto de vista de sinistro. Mas, respondendo de maneira muito, muito objetiva, isso é um produto, por exemplo, nessa área de qualidade de vida, saúde emocional, né, que tem sido trabalhado muito forte pelos RHs para que você possa reter. Você tem outros, por exemplo, a gente dentro da nossa esteira, a gente está trabalhando agora um conceito que a gente vai colocar, por exemplo... É como se fosse um Gympass, só que voltado para a área de alimentação. Ele usa o cartãozinho dele tradicional, mas dentro do app ele vai ter um contrato que a gente tem lá descontos. Então, tem um ROI que a gente monitora esse retorno sobre o investimento que ele tem. Então, se a empresa coloca R$1.000 para esse funcionário, no final das contas, no final do mês virou 1.200. Porque usou ali uma então rede. Ele tem um desconto, porque ele está dentro da rede, então ele acaba tendo uma facilidade. Então, no fundo, são formas de você amplificar o teu leque de benefícios, trazer uma flexibilidade também na oferta do teu produto, né? E sempre pensando no conceito também de retenção dos melhores talentos, né? Acho que isso é muito importante. Isso é benefício? É benefício. Que mais? Quando você fala benefício, existem produtos já padronizados ou isso independe de alguma coisa? Isso vai de acordo com a criatividade das empresas criarem? O que a gente está vivendo, Rodrigão? A gente está passando um momento, cara, que é tudo muito... a turma tá... É muita mudança rápido. Putz, né? Então, assim, aquilo que você... Eu vou dar um exemplo nosso. A gente fazia planejamento antes, quando eu comecei a CBN, era planejamento de 10 anos. A gente já derrubou para 5, isso do ponto de vista do sonho grande, mas do ponto de vista financeiro, a gente fala de 2, 3 anos. Quando você traz isso para um universo de benefícios, em termos de expectativa das pessoas,
cara, o tiro é muito mais curto. É. Então, o que você entrega hoje, por exemplo, vou dar um exemplo da Gympass, tá? Que até então era academia. Passou 6 meses, já não está servindo mais. A pessoa quer algo de novo, quer... Então, também existe uma pressão, e é isso que também é um cuidado que a gente tem que tomar, porque senão gera uma ansiedade também, que fica aquela coisa, eu tenho que sempre estar buscando, inovando, porque você traz isso para o nosso mundo. Você pega um telefone teu hoje que você comprou, daqui 6 meses já tem uma versão atualizada que está lançando, daqui outros 6 meses. Então, você tem uma agilidade, uma velocidade que o mercado está imprimindo que é assustadora. Isso também, para a área de benefícios, a gente também tem buscado, porque é onde a gente está ficando conectado. O que eu posso trazer de valor agregado e me diferenciar dentro desse mercado? Então, a gente ali, enquanto CBN, a gente tem uma cultura muito ágil. A gente fala de uma cultura de impacto e uma cultura de colaboração. Então, ela traz uma flexibilidade e uma agilidade muito forte dentro do nosso processo. A gente faz mais com menos. E dentro desse processo, a gente instiga o nosso time a ficar pensando de formas, o que a gente pode criar. Uhum. Então, a gente vai atrás de soluções. Essa solução, por exemplo, que a gente trouxe, a gente buscou numa solução, ou melhor dizendo, a gente buscou num evento que nós participamos de startups. A gente está muito inserido dentro do ecossistema de startups, a gente identificou, poxa, o que tem aqui? Poxa, isso aqui para a gente pode ser um diferencial, pelo menos no começo. Uhum. Então, a gente começa a pensar de formas de maneiras que eu posso levar algum serviço ou mesmo um produto diferencial. Um outro exemplo que está agora, plano pet, está na moda também. Na moda eu não digo, mas sempre teve, porque hoje muita gente acaba tendo um pet. E é como se fosse um membro da família. Sim, sim. Via de regra, você contratava muito pelo pessoa física, né? Você chegava lá, contrata. Hoje, nós temos isso dentro do nosso portfólio. Então, eu vou chegar na empresa que você trabalha, assim como a empresa contrata o plano de saúde para você, ela pode ter a opção de contratar um plano de saúde, né, animal. Cara, que diferenciado isso aí, meu. Caramba. E o que cobra esse plano pet? Porque assim, eu tive um pet por muito tempo, assim, né? Puta, xodó e tal, infelizmente faleceu e tal. E aí não pretendo ter, porque foi muito traumático, assim, pra mim. Na minha época eu buscava ter alguma coisa. Isso questão de 5 anos, 6 anos atrás, mais ou menos, né? E eu não via muito como contratar ou como ir, os benefícios. Hoje como é que tá Tem uma isso? rede que aceita, boa. Tem sim. Assim, hoje ainda é um mercado ainda muito prematuro, se você for ver dentro do mercado brasileiro comparado com o mercado americano. Ah, Você tem algumas empresas ainda desbravando esse mercado. Você tem vários tipos de produto, tá, Rodrigo? Então você tem desde um produto inicial, que tem sempre ali com uma franquia, alguma coisa do tipo. É igual o plano de saúde. Você tem um plano de saúde que você tem um plano de saída, que você pode ter uma rede mais simples, dentro de, por exemplo, de uma rede talvez mais verticalizada, uma rede própria, até ter um produto mais executivo. Ok. Na área pet é a mesma coisa. Né? legal. Você tem esse mesmo formato. Então, também é um produto que também entra na nossa esteira como um produto também diferenciado. A gente não, apesar de ser um seguro animal, a gente não considera ele dentro da nossa esteira principal. A nossa esteira principal é sempre pautada. A espinha dorsal é o plano de saúde, onde tem a maior complexidade dentro do nosso negócio. Né? E aí, dentro de plano de saúde, algumas características que a gente tem tentado trabalhar em função de custo versus benefício, porque existe uma pressão muito forte. E as próprias seguradoras também estão se adaptando dentro desse novo cenário. Uhum. Estão construindo, desenvolvendo produtos com uma rede mais enxuta, com uma rede mais regionalizada, sem reembolso, outras com uma visão, com uma rede nacional somente para uma urgência e emergência, ou seja, para que você também tenha um produto mais enxuto, para você atingir, talvez, uma população que até então não tem um plano de saúde, Legal. ou para aquelas empresas que, por algum motivo, passam por uma situação que, de repente, não está tendo caixa para bancar, vai ter que fazer um downgrade. Então, você acaba tendo uma opção também para o mercado, para que também todo mundo ali tenha o acesso dentro de uma saúde suplementar. E o Edu, você falou um negócio aí que no bate-papo que a gente teve aqui com um profissional da área de saúde, aliás, assista lá o vídeo com o Alex, foi bem bacana sobre seguro-saúde. A gente também comentou dessa questão. Pô, às vezes o corretor, né, vai vender o seguro-saúde, ele tem que ter aquela visão ampla. Se é uma empresa nacional, você vai setorizar o seguro-saúde? O pessoal que trabalha na Bahia, vamos supor que lá o plano de saúde que tem mais aderência é tal. Em São Paulo é tal, no Rio de Janeiro é tal. Ou você contrata um seguro nacional para você não, de repente, oferecer lá aquele plano que é top, mas que está numa Às vezes. capital ou outra. Entendi. Como é que é na sua dia a dia isso aí? Bom, a CBN, no final do dia, ela atua num nicho ali de médio
para superior. Tá bom. É a grande média dos nossos clientes hoje. Então, não que a gente não tenha os produtos de saída, a gente trabalha sim com base em produto de saída, mas o perfil do cliente que procura o nosso serviço, talvez por esse conceito do cuidado e exigir um pouco mais esse serviço, a gente acaba tendo um produto mais robusto em termos de oferta, tá? Mesmo para as operações, a gente tem hoje clientes no Brasil inteiro, de norte a sul. Tem operação desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. E tem operações capilarizadas, que o cara está aqui em São Paulo e, mesmo em função da pandemia, isso acabou tomando um corpo muito maior, porque ele acaba, na área de tecnologia, principalmente desenvolvedores, começaram a contratar gente no Brasil inteiro. Então você tem que ter planos para atender pessoas de uma forma mais com uma amplitude maior. Né? A diferença é quando você tem uma seguradora e mesmo com produtos mais robustos, você acaba tendo uma rede mais interessante em termos de atendimento nacional. Tá bom. Mas, de qualquer maneira, tem situações que a gente acaba enfrentando que tem clientes que a gente tem 3 apólices abertas. Então, por exemplo, para quem está na região norte, eu vou ter que ter um produto X. Para quem está na região sul, esse produto ele tem uma aderência maior. Então, você acaba tendo ali algumas questões que a gente acaba avaliando. Mas isso tudo a gente parte de um pressuposto de premissa. Quais são as premissas que essa empresa tem? Do ponto de vista de capilaridade de atendimento, parte de geografia, custo, né, budget que ele tem para esse orçamento, expectativa enquanto atendimento. E aí, com base nessas informações, a gente acaba desenhando as melhores soluções. Como consultoria, a gente faz uma fotografia do mercado. A gente vai para o mercado inteiro e tira uma foto. Tenho essa opção, isso aqui eu não recomendo por causa disso, isso aqui tem uma aderência, e a gente vai afunilando. Né? Até para que a gente possa chegar a isso a 4 mãos. Claro. A melhor solução e a decisão, obviamente, do cliente com relação ao que ele achar que fica mais interessante para a operação deles. Boa. Vocês conseguem ofertar, através de negociações com seguradora, produtos mais customizados ou normalmente é uma coisa já meio que fechada? O que acontece? Quando você vai para o mercado empresarial, Rodrigo, você consegue sim trabalhar algumas questões mais pontuais. Quando a gente fala do porte 1 e porte 2, é produto de prateleira. Entendi. Então, se você for lá querer um produto X, cara, é aquilo e acabou. Vai mudar muito. No limite, você também tem ranges de reembolso, mas também é prateleira. Tá todo mundo, não é que você está customizando o teu produto. Quando você vai para um produto empresarial, que são as contas acima de 100 vidas, ali você tem uma espinha que você tem, que é a estrutura, que é a coluna que mantém aquele produto, mas você pode ter ramificações. Então, por exemplo, eu quero colocar um check-up. Ok, eu posso incluir um check-up. Eu quero colocar a vacinação da gripe incluída nesse pacote. Eu quero colocar a vacinação da gripe. Eu quero que cubra todas as vacinas, mesmo aquelas que não fazem parte do calendário. Ok, posso colocar. Tudo é customizado. Nesse conceito você pode... eu quero um reembolso maior. Esse reembolso para mim não me atende. Eu quero um reembolso mais forte. Ok, você vai ter um reembolso mais forte. Então, eu falo que são como se fosse um conceito de uma featurezinha do produto. A espinha dorsal do produto você não mexe. Né? Então, eu quero um produto que só tem essa rede e essa aqui. Não. A estrutura você tem ali dentro até porque isso é registrado na ANS, para você montar um outro produto, ia ter que ter ali um outro trabalho muito mais complicado. Entendi. Mas você consegue trazer algumas ramificações de customização. Né? Então, em alguns casos, dependendo do perfil do cliente, ele exige, faz sentido para eles, enfim, aí é muito do perfil do cliente mesmo. Edu, e uma curiosidade, dentro dos segmentos da empresa, sei lá, a galera de TI, a galera das seguradoras, a galera, sei lá, você vê que, por exemplo, TI é um mercado muito concorrido, o profissional fica... Então é bom ter um benefício bom, os caras contratam mais pacote. Você vê isso daí, não? Assim, tem alguns mercados que a gente percebe assim, que tem uma aderência maior para esse tipo de visão, tá, Rafa? Tecnologia hoje, eu acho que, na minha opinião, eu acredito que não é só a questão de um benefício. Hoje você está tendo aí uma carência de profissional nessa área, então pesa muito a questão de salários. E tem um detalhe, às vezes você tá concorrendo não mais com empresas do Brasil. A gente teve um caso recente que a gente conversou, eu estava num evento, e teve uma pessoa que estava comentando que o funcionário dele ganhava, exemplo, 15 mil reais. Ou melhor, era 10 mil, ele falou, quero ganhar 15 mil e tudo mais, ok. Ele falou, não, 15 mil, eu recebi uma proposta de 15 mil. Ele falou, 15 mil eu consigo cobrir. Ele falou, não, 15 mil dólares. Ou seja... Tá indo pra fora, né? E trabalhando no Brasil. Ou seja, o cara ganha em dólar, ganhando uma fortuna,
dentro de um cenário que a gente tem no local, no Brasil. Ou seja, então você entra numa característica que o plano de saúde talvez não vai segurar você. Aham. Né? Então é um tipo de profissional na parte de desenvolvimento que a gente tem visto aí, eu falo que é um rouba-monte. É isso aí. Né? É. Mas tem setores, mas mesmo assim, ainda tem instituições que, sim, dão bons planos até para tentar reter, né? Principalmente quando tem família, tem filhos, acaba colocando e estendendo isso para os familiares, para os dependentes. Então, isso também tem uma retenção importante. Mas, assim, no final das contas, eu acho que hoje não tem muito desse mercado assim, não. O produto, ele ajuda, mas tecnologia, por exemplo, hoje é um mercado bem difícil. Né? Entendi, Bem difícil. entendi. Você acha, Edu, que, por exemplo, assim, essa questão de emprego, de mudança de emprego e tal, e o plano de saúde como um benefício, eu poderia, eu não sei se você consegue responder isso, tá? Tá. Não sei, pode ser que não, pode ser que sim. Numa negociação, né? Tô mudando de uma empresa, uma proposta, né? Passei na entrevista e tal, só que assim, qual que é a sua pretensão salarial? É X, tal, o benefício, qual que é o seu plano de saúde? Eu fiz isso. Pra Exato. Aí mudar, sim. eu fiz isso. Exato, porque pra mim também é muito eu não importante. vou menos... eu- Pra mim é muito importante isso. pra mim é minha prioridade, eu diria. Até pra mim também é minha prioridade. Quem ganha mais? É, você. Não, Você. não, ganha mais. Aí a Ele questão... ganha Ele até mudou de assunto. Imagina, não é nada a ver, ele ganha bem mais que eu. E aí, como se soubesse, né? Fica só acusando o outro. Sabe? Eu poderia, a empresa, o RH, nesse momento, poderia me fornecer essa informação, tipo assim, o reembolso pode pesar pra mim, Uhum. né? O seu reembolso é X% ou o total? Isso, pelo que eu entendi, é um negócio que a empresa consegue Negocia. negociar, mas ela consegue negociar pra você tentar trazer esse profissional pra dentro da companhia? O que acontece? Exclusivamente pra ele ou tem que mudar pra Não. companhia inteira? Ela tem que ter um produto aberto dentro da pólice que ela contratou. Ah, Então, se ela tem uma pólice lá com X produtos, ela tem um produto com range de um reembolso maior, ela pode alocar? Até pode. Normalmente, o que acontece? Os RHs ele tem ali algumas características em termos de regras. Quando você vai para uma empresa maior, então, se você é um gerente, o gerente ele tem essa estrutura. O diretor, vice-presidente tem outro. Então, vai muito da característica da empresa. tá. No final das contas, do nosso lado aqui, enquanto gestores e consultoria, para a gente, se ele vai te dar um produto mega premium e se para o Rafael não é tão mega premium assim, é uma característica, é uma questão da própria empresa. A empresa. A empresa. Ela não conseguiria te ligar e falar, eu preciso pra contratar, não que seja especial, mas, pô, né, eu gostei. O que pode acontecer assim... Que ele tem um caso particular, Tá, inclusive. Rodrigão. Ele tem um benefício de 100% onde ele tá hoje, de reembolso, e eu quero esse profissional, eu preciso que... Vamos imaginar o me seguinte, dê imagina esse 100%. cenário que não existe o produto que você está querendo ali, enfim, com o teu reembolso X. Ela pode fazer um pleito. Significa que a seguradora vai aceitar? Não. Eu sempre digo o seguinte, a gente sempre tem. Existe ali uma regra dentro da seguradora que dentro do teu aniversário da pólice, ali, quando antecede 40 dias, é uma janela que se abre para alguns pleitos. Desde para uma renegociação, para você fazer um upgrade, downgrade, você tem regras que você pode fazer. Tá? Significa que durante, enquanto o contrato está correndo eu não posso fazer nada? Não, eu posso. Como eu disse, o não eu já tenho. Então, normalmente, dentro da nossa característica enquanto consultoria, a gente sempre vai tentar buscar alguma solução. Não significa que a gente vai conseguir. Tá? Mas de maneira talvez muito simples, talvez é uma situação um pouco mais complexa, mas se você já tiver o RH, aquele produto já aberto dentro da tua pólice, é fácil. Ele pode alocar e coloca ali no produto mais premium. É uma questão de característica de negociação que ela adotou e abriu. Entendi. Se ela vai gerar algum ruído interno, porque o outro é do mesmo cargo, não tem, aí a gente não entra nesses pormenores. Sim, né? sim. Mas do ponto de vista prático, se tem um produto, pode. Se não tem, eu queria ter um produto diferente. A gente pode solicitar. Se tiver fora desse movimento, pode ser aceito ou não. Depende muito também do movimento e da escala que você vai ter dentro da operação. Eu já vi casos específicos, Edu, e aí você me corrige se eu estiver errado, que às vezes talvez não partiu do RH, mas que o cara ali negociou, esse cara tem uma situação específica, seja com o filho, seja com a mãe, seja sei lá com quem for, que, pra esse beneficiário aqui, negociou-se como se fosse uma liminar. Então, para aquele paciente ali, é como se ele tivesse com uma liminar, tudo que tiver para ele ali passa. Em função, obviamente, de um caso X. Isso existe?
Eu não sei se eu entendi a pergunta. É, por exemplo, assim, o cara, que nem eu só pegando o gancho que o Rodrigo falou, negociou uma situação específica pro cara pra tá. trazer ele pra cá. Entendi. Aí, o que eu entendi numa situação de uma pessoa que eu conheci era, para aquele caso ali, vamos colocar, segurador, entenda que ele tá com uma liminar com você pra ele não ter que entrar de verdade. Entendi. Esse tipo de Tá, negociação entendi. pode existir? Pode, assim. Rafa, no final das contas, tudo pode. Nesse sentido assim, de negociação, você tem N opções e possibilidades que você tem para você poder negociar. Isso aí tem abertura, tem. Legal, Aí não tem tá bom. jeito. Tá bom. Mas as empresas normalmente brigam por isso ou não? O RH, você fala, né? O é. RH busca a situação. Ou não é interessante, Não, porque não. encarece muito, às vezes. Não, até porque o que acontece, gente? Vamos lá. Quando você pega uma conta, nesse cenário que eu entendo que seriam umas contas maiores, Isso. essa conta, no final das contas, você tem duas bases que a gente normalmente vai trabalhar para cuidar dessa operação. Uma delas é uma base financeira, que a gente vai fazer gestão de sinistro, Uhum. contas médicas daquilo que está sendo utilizado naquela pólice. Ok. E uma outra vertente, um outro pilar é qualidade de vida. É cuidado da vida, é cuidar da sua situação ali da qualidade de vida e bem-estar dos profissionais. Quando você vai para uma operação dessa e você começa a ter uma abertura muito forte e tem essas situações de utilização muito mais aberta, de uma maneira mais forte, isso vai impactar o teu custo. Aham. Né? E na sua renovação, essa conta ela vem. Até porque essa conta é uma fotografia sua. Você tem ali uma conta de equilíbrio. A conta de seguradora ela é muito simples, entre aspas. Você tem ali um teto de um break-even, que normalmente gira em torno de 70%, média de mercado. E o que passar daquilo, você vai ser taxado por um VCMH, que é a inflação médica, mais a inflação ali, a diferença da sinistralidade que você teve na tua conta. Aham. E aí, esse é o desafio. Nós, enquanto gestores, para poder ter os dados e trabalhar com uma base ali consistente para poder mitigar risco futuro, do ponto de vista de dinheiro, propriamente dito, e também de qualidade de vida dos colaboradores. Então, essa é uma equação que ela não é tão simples de você achar o ponto ótimo. Aham. Eu falo que aí você tem que trabalhar muito forte com dados e tudo mais para poder ir dando esse direcionamento, inclusive, para o próprio RH. Aham. Então, nesse sentido, às vezes a gente tem que tomar alguns cuidados. Tem horas que você tem que tirar um pouco mais o pé. Tem horas que você vai ter que, de repente, negociar um múltiplo de reembolso, porque aquilo está agravando demais a tua operação. Aham. Então, tem algumas questões, por isso que ela tem que ser uma página aberta, Aham. né, para o próprio RH entender essa condição e as características que tem dentro da pólice dele naquele momento. E como é que tá o mercado hoje? Que nem você falou, a gente tá num pós-pandemia aí, que tirou-se muita coisa da gaveta ali. Paus. Como é que estão as seguradoras? Elas estão mais restritivas? A gente tava gravando com o pessoal aqui de property, né? Que falou do hard market, isso existe no saúde. Como é que tá? Legal. Rafa, a gente está passando um momento, assim, na minha análise, tá? Um momento mais delicado no mercado de saúde, tá? Como eu te falei, ali na pandemia, 2020, 2021, até o ano passado, tá? As contas ali ainda, eu falo que ainda estava mais equilibrado, principalmente até 2021, até porque tinha, acho que, uma demanda reprimida, as pessoas não estavam usando, só usavam quando de fato precisavam, Aham. né? Quando teve essa liberação maior, aí 2022 para cá, essa conta ela veio, né? Então tinha muita gente que acabou represando alguns procedimentos, essa conta ela veio muito forte. Atrelado a isso, eu falo que a gente tem alguns caminhos. Infelizmente no Brasil, a gente tem um movimento que é muito triste e feio de ver, que é um momento de fraude, onde você tem profissionais da própria área de saúde Aham. que colaboram e forçam para que isso acabe acontecendo numa proporção assim escalonada. É muito triste porque esse preço quem paga somos nós. Todos nós vamos pagar esse preço. Então, respondendo a sua pergunta, as seguradoras de maneira geral tá tendo um baita de um reposicionamento no mercado. Eu enxergo, por exemplo, recentemente, agora em abril, teve uma seguradora internacional que atuava no segmento de saúde e falou, não quero mais. Você percebe outros players, como algumas operadoras, buscando uma verticalização de maneira muito mais forte do que uma rede mais aberta de livre escolha, até porque ele tem um controle maior dentro da operação, então ele gerencia melhor os custos e o risco que ele tem dentro da operação dele. Outras que até então, tradicionais seguradoras, também começam a fazer um movimento e com um indicador, com uma tendência
também até para uma verticalização Aham. e com alguns movimentos até de mudança de produto para mitigar o quê? Risco. Né? Dentro desse conceito do que a gente tem vivido hoje, que é a questão de fraude. A fraude, no final do dia, ela tem uma utilização, um impacto muito pesado. Né? Eu sempre digo o seguinte, você tem, a nossa visão que a gente analisa interno, a gente tem fraude que tem um peso gigantesco e você também, por um outro lado, até por uma utilização, ou melhor dizendo, não saber utilizar o teu plano de saúde de uma forma inteligente. Exemplo, imagina que você vai ao médico, ele te pede uma bateria de exames. Aí você estava passando mal, estava com uma dor, você vai lá no laboratório e faz a tua bateria de exames. 2 dias depois, você não tem mais dor. Você fala, não vou nem voltar lá mais para pegar meu exame, já estou me sentindo bem, estou mais tranquilão. Ou seja, você gerou um custo, uma despesa dentro dessa operação e você nem usou nem para voltar para o médico. Isso acontece muito. É. Ou no limite, qualquer dorzinha que você tem, você corre para o pronto-socorro. É uma das maiores contas que você tem dentro dessa operação. É mesmo? Quando você compara uma consulta médica, por exemplo, tradicional, numa do pronto-socorro, você põe ali quase 10 vezes mais alto essa operação, o custo para uma seguradora. Posso fazer um parênteses com Claro. uma coisa que eu percebi? Eu percebi que eu tava de férias um pouco tempo atrás e tive que recorrer ao hospital, pronto-socorro, mas e algumas vezes, tá? Durante as férias, eu percebi que durante a semana é muito cheio. Final de semana é vazio, cara. Por quê? A pessoa só precisa de pronto-socorro no meio da semana? Tá falando que os caras estão cabulando o trampo, é isso? Cara, mas é engraçado, eu fiquei viajando nisso. Eu tive que, no meio da semana, alguns dias. Cara, eu vou falar, mano, eu vou esperar pra não ter fila, eu vou num sábado ou num domingo, porque ninguém passa mal nesses 2 dias. Rodrigão, assim, hoje, dentro da nossa operação, você vai pegar que tem alguns dias, por exemplo, segunda-feira é um dos dias que tem um pico alto, dependendo do perfil da empresa. Porque normalmente é o cara que passa o final de semana, de repente mais na festa, na farra e tal, e aí na segunda-feira o cara tá complicado, não consegue. Então é onde eles vão buscar, você tem um volume maior. Mas assim, gente, assim, o mercado nosso hoje de saúde, ele está se reposicionando, acho que está tendo que se ressignificar, tá? Dentro de um conceito de saúde mesmo suplementar, em termos de produto, em termos de entrega. E é um cuidado que a gente tem que ter, todos nós temos que ter. Uhum. Eu digo o seguinte, a gente ali enquanto consultoria, o nosso grande papel, além de ser ali o consultor, propriamente como especialista de um assunto, é ser educador. A gente passa por um processo de reeducação, né? Em termos de valores, que para mim seria óbvio, mas a gente tem que trabalhar com muito cuidado. Questões de princípios éticos, valores de maneira geral. Até porque virou meio que um senso comum. Você chegar num médico hoje, o médico te oferecer, por exemplo, 3 recibos para um reembolso teu. E você acha normal receber isso. Isso é fraude. E essa conta ela vai voltar para você. Ou para você ou para sua empresa que você trabalha. Uhum. Né? Entre outros. Um outro exemplo também que a gente tem visto aí que, assim, terrível. Você vai em alguma clínica, ele acaba pegando eles teus dados. Não, deixa que eu faço todo o teu trabalho de reembolso aqui. Eu oriento todos os nossos clientes, não faça isso nunca. Não entregue a sua senha, o seu login para nenhuma empresa e para nenhum profissional. Né? Até porque isso daí é uma chave que você dá do teu cofre. Né? E aí isso dá margem para coisa errada. Né? Entre outras coisas que a gente tem visto no mercado, umas bizarrices aí que é assustador quando a gente começa a ter acesso ao que está acontecendo no mercado. Então, de novo, eu acho que vale a pena dar um passo para trás para fazer algumas reflexões, né, do ponto de vista de produto e de serviço e de mercado. Né? Em termos de mercado, quando a gente fala, é um mercado muito potencial, gente. A gente está falando de mais ou menos 25% da população brasileira que tem acesso a uma saúde suplementar. A saúde que a gente tem, particular, por empresa. E você tem um espaço gigantesco para crescimento. Mas, ao mesmo tempo, você tem um risco muito grande dentro dessa operação. Você me fez uma pergunta logo no início, né, Rodrigo? Isso daí tem algum perigo de encolher? Tem possibilidade. Dependendo do cenário que a gente começar a pensar e desenhar para frente, pode. Você tem, por exemplo, questões que a ANS pode aprovar uma série de procedimentos que até hoje não são cobertos e ele começar a exigir. Você tem medicamentos que custam mais de R$1 milhão. Como é que uma conta fecha? Não fecha. Então, eu falo que esse é o grande cuidado. Até porque a saúde suplementar, ela é para ser uma parte complementada pelo próprio SUS. Né? Não é uma cobertura 100% de todos os procedimentos. Você sabe que eu me surpreendi quando a gente falou com o Alex? Foi que assim, ele falou, não, e tem a questão do ressarcimento do SUS.
Eu falei, que da hora. Então, você atende lá e você pega o dinheiro do SUS, porque, porra, é dever do Estado. Não, é o contrário. Se o Estado atende a gente, tem que pagar. Eu, caraca! É. Então, assim, é um mercado que ele tem uma complexidade muito grande, né? Eu acredito o seguinte, gente, no final do dia, eu falo que tem que ser repensado todo o modelo, né? Eu acho que parte da gente enquanto usuário, né, de ter uma consciência muito clara dos impactos que a gente está tendo, porque se nada for feito e não for mudado nada nesse decorrer nessa água que está rodando e está jorrando, a gente pode ter sim um cenário um pouco mais preocupante para frente, sim. Né? Então tem que se tomar algum cuidado. Mas eu sempre digo, acho que se cada um fizer a lição de casa certinho, né, eu acho que a gente consegue equilibrar as contas. As seguradoras, de maneira geral, eu sempre falo que eu fico no meio do caminho porque eu tenho a visão tanto do segurado quanto também dos parceiros. Né? A gente entende as duas dores. A seguradora, por exemplo, a grande maioria está operando com um sinistro muito alto. Né? Na grande maioria, acima de 80%. Caramba. Tem casos acima de 85%, batendo 90%. É uma conta que ela não se sustenta. Né? Ela não vai. Então, Mas isso vem de ano a ano, porque aí não sustenta mesmo. o que acontece? Primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Porque acho que na pandemia eles ganharam muito. Teve ali. Gerou um caixa. A pandemia, na verdade, foi uma barragem, eu creio que a gente acabou criando de maneira muito sem querer, até uma questão óbvia de mercado, né? E esses últimos anos, esses últimos 2 anos principalmente, acabou vindo numa utilização um pouco mais forte. Mas para mim a questão não é nem essa da utilização. A utilização, o plano, ele foi construído para isso, né? Quando eu falo que o underwriting ele precifica ali o risco daquelas apólices ou da própria tabela que ele está construindo, ele já tem histórico, até porque ele baseia isso numa conta ali, não é simplesmente, tem uma base histórica gigantesca de utilização, formas, e tem dados ali na ponta que ele consegue precificar. Então, teoricamente, ele aumenta, puxa, ele quer ganhar mais mercado, ele abre um pouco mais. Então, a gente percebe que isso acontece no mercado de maneira geral. O que acontece é que, com esse rompante que a gente teve de muitas fraudes, essa conta ela vai entrar num colapso. Essa conta ela não vai fechar. Então eu sempre digo o seguinte, para nós, quanto gestores, para vocês usuários e para a própria seguradora, eu falo que tem que ser feita uma revisão e unir forças. Né? Eu falo que agora é um movimento que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Até porque se isso não for corrigido, em algum momento todo mundo vai sentir um pouco mais. Ou então vai afunilar, poucos vão ter acesso para poder pagar. Exemplo, a gente está vivendo um momento no mercado de reajustes todos na casa de 2 dígitos. No seguro saúde. Então, assim, hoje num PME, por exemplo, a grande maioria, eu vou te falar que mais de 90% de todas as operadoras seguradoras estão praticando acima de 20% um reajuste num plano de saúde. Mas será que não está incluso inflação no meio? Não, isso existe também, tá? Mas se pega a inflação nossa, ela tá batendo quanto? Não chega nem a 10%. Então, assim, você tem ali uma questão que tem procedimentos que, via de regra, ele vai ter que precificar que até então não eram cobertos. Você tem ali perdas que eles tiveram por uma função de fraude e N contas que entra ali dentro daquela que cada seguradora tem a sua. Né? Mas eu digo o seguinte, Rodrigo, no final do dia, né, é uma conta que ela não se sustenta. Né? Eu falo que a gente aqui, quando a gente olha para uma operação que tem... Quando a gente fala de grandes empresas, que a gente tem ali toda uma série de algoritmos que precifica, ou melhor dizendo, que a gente consegue ter uma tendência de futuro, analisa o dado ali no momento que a conta médica chega, inclusive ele tem ali dentro do algoritmo, ele consegue verificar inclusive até a questão de fraude, uma possível fraude, né, uma auditoria dentro das contas, mas mesmo assim, você tem um universo muito grande dos PMS, porte 1, porte 2, e mesmo dentro dessas contas, que se não mudar uma questão de hábito, né, eu falo que é uma questão até cultural, cara, fica difícil. Fica difícil. A gente teve um episódio aqui falando de fraude, né, que inclusive foi com o Walter Souza. Ele deu muito exemplo da área de saúde. O irmão que usa porque tem a foto parecida. É muito isso. As questões que você comentou, né, de duplicar, etc., nota, etc., como você acha que a gente pode combater isso? E aí, não é nem questão de só a questão da denunciar, preso e tal. O antes disso, a prevenção à fraude. Você vê, por exemplo, movimentos de seguradoras ou até mesmo as corretoras de treinar campanha em escolas, educar mesmo nesse sentido? Isso principalmente esse ano, tá, Rafa? Começou de uma forma assim até mais forte.
né? Por exemplo, a própria Fena Saúde, ela desenvolveu uma cartilha, uma campanha. Se você entrar nas redes sociais, seja LinkedIn, enfim, lá na Fena Saúde você vai ver que tem um movimento muito forte, né, das operadoras e das seguradoras validando. A gente, inclusive, enquanto CBN, nós apoiamos essa causa. Uhum. No sentido de melhores práticas, ali são alguns alertas, a gente tem divulgado isso dentro das nossas redes, até com muito cuidado junto aos nossos clientes, ali de uma maneira, eu falo que é inteligente e sábia, né, para que você de fato crie uma consciência de uma melhor utilização. Um outro ponto que aí, isso é uma questão de conscientização e de educação. Ah, Edu, mas ok, mas no nosso Brasil isso aí também tem uma linha histórica que vai longe, né? Quais são os procedimentos de curto prazo? Aí você vê que as seguradoras estão implementando algumas questões de trava. Por exemplo, para você fazer um reembolso numa seguradora X, você vai ter que apresentar o recibo, ou a nota fiscal, melhor dizendo, e você vai ter que apresentar o comprovante que você fez aquele pagamento. Se você não apresentar o comprovante naquela mesma data que haja ali uma conciliação, ele vai glosar. Outras, por exemplo, está fazendo inclusive com uma biometria, para você comprovar que é você mesmo que está pedindo o teu reembolso, para evitar aquele processo que eu te falei, que às vezes ele terceiriza isso para algumas outras clínicas, que acaba virando ali uma bilhetagem de procedimentos. E pior de tudo, que tem gente que é séria, e aí acaba sendo colocada no mesmo pacote, né? Porque o volume foi muito grande. Então, assim, existem alguns processos que estão sendo alterados dentro da seguradora para você ficar com um crivo maior. Foi criado também um canal de denúncia dentro das seguradoras para que você possa ligar se você for no médico, e aí ele pode provavelmente entrar numa blacklist dentro da seguradora ou algo do tipo. Existe isso. Existe, né? Hoje tem seguradoras que já criaram esse canal. Né? Então, assim, você tem percebido alguns movimentos que as seguradoras têm feito. A gente, enquanto consultoria, o nosso papel ele é muito mais educativo, né? No conceito de trazer uma consciência das melhores práticas. Até porque a gente parte de um pressuposto de cuidado. Então, essa é uma forma da gente cuidar. De fato, sem ser redundante, mas sendo muito cuidadoso nessa fala, inclusive com os nossos clientes, para que também não dê nenhuma conotação ruim, até porque, como eu te falei, às vezes ele acha que virou senso comum. Então, a gente, com muito cuidado, a gente vai fazer esse movimento. Principalmente quando a gente pega uma conta, nas contas novas, a gente faz eu falo que é um intensivão, né, de melhores práticas, a gente mostra ali os detalhes do produto, de serviço, como ele pode extrair o melhor. Porque, de novo, o produto de saúde não é só para quando você está doente. Vou te dar o meu exemplo. Na escola das minhas filhas, eu tenho 15% de desconto na mensalidade. Elas estudam no Mackenzie, eu vou fazer um merchan aqui, né? Por exemplo, lá eu tenho uma economia gigantesca nas minhas duas filhas. Porque o meu plano de saúde tem uma parceria com a instituição e, em função disso, eu tenho um desconto que, para mim, faz muito sentido. Legal. Claro. Entre outras coisas. Então, eu falo que isso, ele parte também desse conceito da educação. A gente mostra uma visão que eu chamo de uma visão panorâmica do processo. Quais são as formas ou as maneiras que você pode usufruir da melhor forma possível do seu plano de saúde. E até, que nem você falou a questão do exame, né? O médico te pede uma bateria de exame que muitos daqueles você nem precisa. Eu mesmo, só contando um caso rapidamente, eu tive uma situação dessa, que eu ia fazer uma cirurgia, fiz já, né, de retirada da vesícula, que eu fui num médico X e ele me pediu um monte de exame. Aí ele falou assim, ó, esse exame faz aqui, esse exame você faz ali, esse exame... Eu confesso que eu não entendi muito bem o porquê. E aí tinha os exames de sangue que eu fiz no próprio laboratório dele, dentro da clínica. Só que o que mais me chamou a atenção, e aí eu vou te explicar qual foi o meu erro depois, foi o seguinte, uma farmácia me ligou. Ó, o Dr. X te falou o remédio tal, fica tanto. Eu falei, mas por que ele tá me dando remédio se ele nem me examinou? Ele não me perguntou, tipo, só saiu, os exames vão começar agora, como é que eu já vou tomar remédio? Aí ali me bateu aquele, não, tem alguma coisa errada. Eu, quer saber? Fiz todos os exames em outros lugares e fui numa médica. Aí que foi meu erro, fazer todos os exames antes de procurar outro médico. Falei, não vou mais naquele doutor porque alguma coisa tem estranha. Fui numa outra médica. Cheguei lá, médica, mas por que você fez esses dois exames aqui? Eu, como assim? Você fez uma ultrassom e uma tomografia. Eu não sei se era isso exatamente. A ultrassom é uma coisa. A tomografia só vai dizer de novo que a ultrassom já disse, só que mais detalhado. Exemplo, tá? Não sei se é isso mesmo, tá? Então, ou seja, você não precisava fazer os dois, ou um ou outro, tá? Aí que você começa a ver, poxa, sei lá,
essa Existe questão um da- mercado. Não, e eu que trabalho com negro, seguro, cara. Não, e eu que trabalho com paralelo. seguro, que já estudei o tema e não sei o quê, fiz isso, mesmo assim fiz os exames, talvez que não precisasse. Isso é difícil, Rafa. Assim, no final das contas, você tá na questão, de repente, tem uma questão mais emocional, tá mais fragilizado, tá num momento ali mais difícil, tá? Você acaba meio que vai no Confiar flow, no médico, né? ele que é o Isso. especialista, né, cara? Eu acho, mas assim, de qualquer maneira, eu acho que vale a pena, mais do que nunca, de novo, a educação, né? Eu acho que essa questão de conscientização das melhores práticas, né? De saber realmente se precisa fazer mesmo, se não tem. As seguradoras estão fazendo um trabalho muito forte, a gente também recomenda muito esse cuidado, que é uma medicina coordenada, né? Uma gestão mais coordenada e conectada com isso, né? Você traz mais para perto essa conexão, até para que você não tenha uma redundância de procedimentos, até porque isso daí é desperdício. Você não tem necessidade de fazer. Ou às vezes você vai num médico, por exemplo, você vai num cardiologista e depois vai num clínico geral, X. Ele pode te pedir o mesmo exame. E de repente, tá na mesma guia, eu vou pedir para fazer, e você acaba fazendo. Então, acho que, de novo, é uma educação, são cuidados, né? E o próprio médico, de repente, a gente entenderia que deveria partir até dele nessa questão dessa conscientização. Mas aí também tem a questão que vira mercantilismo aí total, né? Que a gente tem que tomar muito cuidado de saber, de assim, separar um pouquinho também o joio do trigo, né? Porque isso acaba tendo bastante. Aí falando a parte boa da seguradora, você falou um negócio importante da seguradora acompanhar e tal. Eu já tive um plano de saúde no passado que os caras faziam exatamente isso. Eles me ligavam, Rafael, já foi no cardiologista? Já foi não sei o quê? Tem que ir, hein? Já deu um ano aqui, pode ir lá, não sei o quê. Quais são os exames aqui que ele pediu? Tá bom, legal, faz mesmo e tal. E o gasto? Tá precisando, hein? Sabe, eles faziam... Isso aí. É quase que um concierge, assim, Isso tipo, aí. e cuidando ali, um atendimento meio personalizado, Isso né? mesmo, é pessoal mesmo. Por que acontece, Rafa? No final do dia, tem muita gente que fala assim, Edu, eu sou um bom cliente para o plano de saúde. Eu não uso o plano de saúde nunca. Eu sempre digo. Então você não é um bom cliente. O sinistro vai Porque a hora que vier o negócio vai ser assustador. Eu sempre digo o seguinte: o plano de saúde ele tem uma precificação para você utilizar. Ele tem um break-even. Ele tem uma linha de corte ali. Então você pode usar e deve usar de maneira inteligente, responsável. Eu sempre digo, faça todo ano o seu check-up, né? As mulheres, homens, principalmente homem tem muita dificuldade em médico. Eu sempre reforço isso, gente, tem que ir ao médico, né? Faça ali o seu check-up, não tenha medo não, pode ir que não tem problema não, pelo contrário, vai te ajudar, né? Pelo menos para você também ter esse cuidado. Esse procedimento que as seguradoras eles fazem é muito mais preventivo. Isso. Até para mitigar um risco, um sinistro, como você mesmo falou, gigantesco lá na frente. Ou se essa pessoa tem uma exposição, por exemplo, a ter uma questão cardíaca, pelo menos você espaça mais esse procedimento, trazendo mais qualidade de vida, inclusive para essa pessoa. Você pode incluí-la em programas de saúde, que esse é um pouco do trabalho que a gente também faz. Dentro dessa fotografia que a gente tem, dentro do que a gente tem dentro da nossa base de dados, a gente consegue identificar perfil de utilização. Hoje, em função da LGPD, a gente não tem acesso a quem é a pessoa, o nome da pessoa. Mas a gente tem uma fotografia, pelo menos um norte, de como atuar e de quais programas a gente pode desenhar e desenvolver junto ao RH. Né? Até para mitigar risco e melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, esse é um procedimento que você faz nesse sentido. Vamos prorrogar um pouquinho mais, vamos trazer um pouco mais de qualidade para essa pessoa. Se não, de repente, é uma questão mais crônica, a gente também consegue trabalhar de uma forma ali muito mais humanizada nesse cuidado com essa pessoa. Então, bem bacana. eu falo o seguinte, que no final do dia, eu acho que é esse cuidado que tem que ter, né? Marca, né, cara? Marca quem tá usando. É um negócio que nem eu não sou mais cliente deles e tal. Marcou. Tem até negócio assim, foi 2 vezes por semana na academia? Foi, então toma aqui 50 pila pra ajudar a pagar a academia. Tem um cashback ainda aí. É uma boa ideia. No final deve ser mais barato, né? Cara. No final das contas, né, Rodrigo, a gente sempre fala o seguinte, tudo que a gente pode fazer para melhorar o nosso estilo de vida e a nossa saúde, isso tudo vai ajudar a melhorar as contas de todo mundo. Você vai ter uma vida melhor, a seguradora ela vai ter uma conta mais ajustada, nós aqui como corretores de consultoria tem uma gestão, de repente, um pouco mais assertiva dentro desse processo, consegue organizar melhor os processos de maneira geral. Então, assim, todo mundo sai ganhando. Boa. Eu creio que, acho que essa é o ponto ótimo que todo mundo tem que buscar. Boa. Pô, show de bola.
Caramba, Edu, que... Só antes de encerrar, última pergunta, Edu. A gente falou bastante das seguradoras e tal. Tá vindo muitos, eu não sei se é plano ou se é seguradora mesmo, desde que você contrata ali pelo celular, tal, saúde. Não sei, sinceramente, se tem uma interação ali de corretor ou não, se é direto com os planos. Como que você tá enxergando esse mercado aí? Vamos lá, Rafa. De novo, mercado gigantesco. Tem espaço para todo mundo. Eu falo que de 2020 para cá teve um estouro aí para as questões das startups. Várias empresas de tecnologia, de inovação, um fomento muito grande para o empreendedorismo, que eu acho que isso é super bacana. Uma economia como a nossa, né, que via de regra não era amanhã, não tem uma cultura de incentivar a questão do empreendedorismo. Dentro desse cenário surgiram várias empresas legais, tá? Até para navegar em alguns nichos que até então não eram navegados, ou eram navegados de uma forma um pouco mais arcaica. Por exemplo, a maior parte dessas startups que surgiram na venda de planos de saúde, elas surgiram principalmente para atender e começaram atendendo ali no pessoa física, que é um range ali, um nicho de mercado que até então, dentro do tradicional, ele estava de lado. Não tava tava, né? negligenciado. Não tinha nem venda desses produtos mais. Perfeito. Até porque, poxa, o órgão regulador que determina o perfil de reajuste, o índice e tudo mais. Aí você surge com isso daí com uma pegada muito mais jovem, né? Então tem uma pegada jovial, tem uma pegada ali mais descolada, mais disruptiva. Ou seja, é um nicho dentro da população que estava carente até então, se conectou, falou, puxa, bacana, eu preciso me cuidar. Tenho ali também alguns benefícios, como às vezes a questão de um Gympass embutido ou coisa do tipo. Verdade. Então, assim, são vendas que via de regra começaram direto. A questão é muito focada, assim, em termos de perfil. Tá? Então, de novo, o mercado ele é muito grande no mercado brasileiro. Você tem perfil de todo tipo, você tem mercado para todo mundo e tem espaço para todo mundo crescer. Eu uso uma questão que falaram para mim quando eu montei a CBN, Rafa. Edu, no mercado brasileiro é o seguinte, qualquer coisa que você se propor a fazer, se você fizer a média, você consegue sobreviver. No mercado americano, não. O mercado americano é extremamente acirrado, você tem que tirar a média 8 para ficar ali se descolando um pouquinho mais dos outros, mas ali a guerra é pesada. Aqui no Brasil, se você entregar uma nota 6, você passa de ano. Olhando no conceito empresarial. Então, assim, não é tudo que você se propõe a fazer. Se você fizer bem feito, bem estruturado, com bom planejamento, com foco bem definido aquilo que você quer fazer, você consegue. Então, esses caras que começaram com essas empresas de startups, eu acredito que uma boa parte deles, assim, cresceram bastante. Eu já até digo que nem são mais uma startup, já passaram ali a fase para uma scale-up. Ganharam um investimento pesado, já estão numa série A, Estão se série mantendo, B. então. Não foi aquele negócio, oba, tá aí. Tem mercado. Vende. Tem mercado. Legal. Assim, a gente passou aí uma fase, quando se fala de startup, de outros segmentos, não só na área de saúde, nas health techs, por exemplo, né? A CBN, por exemplo, ela tem uma vertente, quando a gente fala de inteligência, é uma health tech. Né? Quando a gente fala de um BI, onde você tem algoritmo, você recebe dados e dali você extrai uma série de informações, é o conceito das health techs. Sim. E que aí sim é um mercado gigantesco. Porque você trabalha com dados, você trabalha, em alguns casos, a gente vai começar a entrar com inteligência artificial, você tem uma série de processos aí que dá para incrementar. Então, o mercado ainda ele é muito gigante. Né? Por isso que eu falo, o mercado de inovação tem muita coisa para se fazer. Eu falo, a forma como que você se posiciona e o valor que você vai trazer para essa operação. Mas tem empresas que estão tão sólidas assim, viu, Rafa? Estão navegando aí, como eu digo, estão voando. Boa. E pra encerrar, conta a história do aí sim aí, como é Bora que voar, aí sim, bora voar. Gente, isso aqui é muito legal. Na verdade, é uma expressão, na verdade, que eu sempre uso. E aí, Edu? Pô, aí sim. Tudo bem, Edu? Pô, aí sim. E aí virou uma marca nossa, inclusive. Você entra nas nossas redes sociais aí, seja no LinkedIn, Instagram. Qual é? Fala aí. CBN Welltech. CBN Welltech, pode seguir a gente lá nas redes sociais. Boa. E aí tem lá a marquinha do aí sim. O Bora Voar, na verdade, é uma coisa minha. Edu, eu falei, cara, Edu, voa. Vamos pra cima. Aquela coisa que me traz aquela motivação dentro da paixão e da garra, da perseverança. Sim. Edu, bora voar. Tá difícil, não importa, bora voar. E aí virou. Aí tu chega, e aí, Edu, como tá seu meu? Aí sim, meu, bora voar, meu, pra cima, vamos pra cima, bora voar. E virou um jargão. E virou uma brincadeira, porque todo mundo pega, porque é meio chiclete esse negócio. Você que tá escutando aí, vendo, você vai ficar, aí sim, bora voar. Né? Então virou um negócio bacana e virou uma marca nossa. Então, dentro do escritório, você tem lá o aí sim, você tem o bora voar em alguns negócios que a gente faz. A gente tá tendo um pleno escritório agora, a gente tá
fazendo uma parte nova, vai ter um ponto instagramável que vai ter em cima de um negócio todo bonitão para tirar foto, vai ter lá um bora voar, e na parte do café vai estar o aí sim. Aí sim. É um negócio legal. Aí sim, bora voar. Muito bom, gente, legal. Top. Obrigado, Edu. Obrigado por ter participado aqui conosco. Obrigadão. Espero que você tenha gostado. Não, com certeza. É esclarecer muito esses pontos do benefício, do saúde, pô, abordamos fraude, cara. Sensacional. E obrigado por ter confiado, né? Tão rápido ali, já estamos aqui gravando. Aí sim, meu, bora voar. Bora voar. Boa, galera. Isso aí, gente. Valeu, galera. Obrigado. Lembrando, Insurecast, projeto pessoal meu e do Rodrigo. Nada que falamos aqui tem a ver com as empresas que a gente trabalha ou que eventualmente já tenhamos trabalhado. É isso aí, galera. Não deixe de se inscrever no nosso canal no YouTube, Insurecast. Tem o canal Insurecortes também. Deixa aquele like maroto, compartilhe com os amiguinhos. Clique no sininho para receber as notificações. Tamo junto. E aí Então, sim. Aí sim, Aí sim, bora vamos voar. Isso é. Boa, Bora. Edu. Aí, gente. Valeu, Edu. Um abraço. Obrigado, gente. Valeu, Um grande. abraço. Beijo, abraço. Valeu.